Olá, no ar o Rio Grande que dá certo. No programa de hoje, vamos falar sobre um setor que leva a marca do estado para longe, os doces e compotas em conserva. E o nosso convidado se dedica há muitos anos a esse segmento, está já em várias gerações. Recebemos o presidente do Conselho de Administração das Conservas Oderich, Marcos Oderich. Seja bem-vindo, obrigado pela presença conosco. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui e poder contar alguma coisa sobre a indústria de conservas do estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho do Rio Grande que dá certo, que passa também pelas conservas Oderich, que é uma grande marca do estado, que vai além Mercosul também agora. Participa dessa entrevista a nossa colega Lizemara Prats, editora do Núcleo de Agrojornalismo, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado, Lizemara. Obrigada, Osíris, pelo convite, para a gente aprender um pouquinho. Sempre é uma oportunidade. Presidente Marcos, essa lida começou muito cedo, né? Não começou já como gestor, obviamente. Não. Começou justamente no agronegócio, debulhando milho, vamos dizer assim? Na verdade, quando a gente era piá, que era o termo usado, né? Durante o período de férias, a gente se incorporava às lidas da empresa, né? E naquela época, a produção de milho, por exemplo, ela era bem artesanal, né? E a produção era próxima da empresa, na várzea do Rio Caí, e então a gente, nessas férias, ajudava, às vezes, a quebrar milho nas lavouras, às vezes, despalhar o milho manualmente. A gente sentava numas caixinhas de tomate com um prego na ponta para descascar milho, né? E participava de um processo de industrialização, né, muito artesanal de milho na empresa onde meu pai era diretor comercial, né? Então, começamos cedo, né? E era muitas vezes os meus irmãos, éramos 4 irmãos homens, né? E durante as férias, então, a gente trabalhava, fazia um bico, né? Para ter um dinheiro para ir para o litoral depois, para poder aproveitar a praia, né? Mas só para a gente resgatar um pouquinho da história de vocês. Vocês começaram produzindo banha, foi o primeiro produto. Exatamente. E produtos suínos. O nosso bisavô, ele era um vendedor mascate na época, né? E que se instalou, era um imigrante alemão, que residiu em São Sebastião do Caí e era um vendedor de um atacado de Porto Alegre, né? E ele tinha o papel de levar os produtos manufaturados para os colonos italianos e alemães que ficavam próximo de São Sebastião do Caí. Então, meio caixeiro viajante? Caixeiro viajante, o próprio. O Rio Caí era o meio de transporte da época, né? Então, todos os imigrantes que se localizaram nas regiões de Caxias, Farroupilha, Nova Petrópolis, Gramado, aquela região toda do Vale do Caí e que ia para a região da Serra Italiana, ela começou a sua produção e a sua colonização a partir do Rio Caí. Então, Caí exercia um papel fundamental como cidade de integração entre o interior e a capital de Porto Alegre, né? E o meu bisavô levava os produtos manufaturados, querosene, talheres, né, tecidos, ferramentas para os agricultores, e a moeda de troca era a banha. A banha que no primeiro momento era do javali, porque a região tinha muito porco nativo, né? Então a banha era a moeda de troca e ele então trazia a Porto Alegre e onde comercializava a banha. Por uma necessidade de ter uma padronização, uma banha mais apurada, né? Porque eram vários produtores, né? Eles embalavam a banha em aqueles latões de querosene antigo, né? Lavavam, faziam aquela higienização, botavam a banha dentro desses latões. Mas a banha tinha vários perfis, a qualidade, pureza, né? E aí então ele resolveu iniciar a atividade de refinar a banha e embalar a banha numa embalagem mais adequada, né? E os enlatados, porque vocês têm hoje uma grande linha, tem as frutas, as compotas, sim, tem os legumes, tem as carnes, tem as salsichas, só para falar de alguns. Sim, nós há algumas décadas, quando eu comecei a trabalhar, fazem quase 4 décadas, nós tínhamos como base, em função de várias transformações que a empresa sofreu, né? Nós tínhamos como base o principal produto a salsicha em lata,
que representava algo como perto de 80% dos negócios da empresa. Eu lembro, né? faz parte da minha infância a salsicha em lata. Né? Nós tivemos linguiça em banha, que era tradicional, muito bem aceita e era um produto consagrado, principalmente nas grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, onde existiam muitos imigrantes portugueses, né? E os portugueses eram afetos e habituados a consumir os paios em banha, as linguiças em banha, né? Então, a banha com a linguiça e o paio exerceram uma importância muito grande. Mas o que era realmente popular e que tinha um consumo realmente muito difundido a nível nacional era a salsicha em lata. Mas a salsicha em lata competia com mais de 20 empresas do setor. Todas essas empresas, predominantemente, eram multinacionais que se instalaram no Brasil para poder produzir proteína para as Forças Armadas e soldados dos seus países. Então, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos montaram grandes grupos econômicos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, depois pegaram Uruguai, Argentina, até no Paraguai, justamente visando ter proteína e conservas enlatadas para Forças Armadas, para o soldado, né? Como uma fonte de alimentação com alto valor proteico e barato. E nós competimos contra esses grupos, né? E que tinham já naquela época os benefícios de serem exportadores com vantagens competitivas, né? E inclusive de incentivos fiscais e de créditos que também já... falando aí num corte da década de 70, né? 60, 70, né? E aí nós tivemos que passar por um processo muito agudo de transformação, buscando uma diversificação, porque os hábitos alimentares começaram a mudar no Brasil como um todo, na medida que outras cadeias produtivas se estruturaram, né? E começaram a ser muito mais integradoras, né? O caso das aves, né? Que criou um modelo de integração muito bom, muito eficiente, os próprios suínos, né? Então começaram a aparecer a partir daquele momento as salsichas muito mais acessíveis, refrigeradas, né? E com a popularização dos refrigeradores e eles se tornando mais barato, com o avanço da energia elétrica, né, que começou a ocorrer, houve uma migração muito forte de consumo de salsicha em lata para um consumo de salsicha em pacote. Mudou a embalagem. Começou a mudar a embalagem. E aí esse espaço que era gigantesco nos supermercados para a salsicha, assim como era a sardinha, né, começou a ter uma migração. E aí nós tivemos que começar a buscar outras alternativas para ser mais competitivos, né? E começamos a, então, perseguir coisas que o nosso bisavô já fazia na época, fazendo um processo de verticalização. Lá no Caí nós tínhamos plantação de goiabeira na área da empresa, né? Aí muitas compotas, né? Ele tinha uma série, ele tinha um mix de produto, né? E nós temos uma memória de rótulos antigos, né? Que é incrível a diversificação de produtos que foram criados na época. Claro, com escalas muito diferentes das que hoje a gente tem, né? Então nós começamos então a fazer esse processo de diversificação para ter uma linha mais ampla, uma complementaridade de produtos, porque a gente já atuava no setor do atacado e do varejo e nós tínhamos uma necessidade de competir e para ser mais competitivo, no nosso papel, nós começamos a exercer um papel de fabricante e distribuidor, tentando atuar já mandava para fora do estado. No médio e pequeno varejo, né? Então, hoje vocês têm mais de 2.000 famílias que são fornecedores desses vegetais, dessas frutas para fazer os produtos. Algumas cadeias produtivas nós utilizamos muito a agricultura familiar, é o caso da metade sul, no caso dos pêssegos, né? Daí nós temos o milho verde, temos o pepino, a beterraba, a cebola, batata, cenoura, né? Sim, falando de legumes ou frutas, né? Tem abacaxi. Então, isso tudo exige, por parte da empresa, uma estrutura, uma organização de fomento e muitas vezes até de investimento conjunto, né? Para implantar, eventualmente, um pomar, né, que demora 4 a 5 anos para começar a produzir economicamente, né? Assim como a garantia que nós temos que oferecer para o nosso produtor, quando ele vai fazer uma plantação, um plantio de milho que tem um ciclo de 100 dias, né? Então nós temos que fazer contratos, dar a semente, fazer eventualmente algum suporte
na área de defensivos e até nós temos equipamento e fizemos toda a colheita dessas áreas de produção para justamente mecanizar e tornar o custo mais racional da questão do manejo e colheita dessas frutas, desses legumes mas naturalmente o que mais nós temos feito, não esquecendo da nossa origem, é a importância da proteína animal na nossa fábrica de São Sebastião do Caí, que aqui tem 108 anos, né? Porque... permanece sendo a sede até hoje, né? Permanece sendo a sede, porque se a gente olhar para hábitos alimentares aqui no mercado local brasileiro, né? Houve uma migração não só da salsicha, mas para outros produtos elaborados e processados, né? Então, nós tivemos que buscar outros mercados e tivemos até que investir mais nessas áreas de conservas de carnes para justamente ter uma escala e volume para poder conquistar mercados externos. Hoje vocês exportam para mais de 60 países. Exatamente. E vendendo e focando principalmente nosso esforço de comercialização para países onde a população precisa comer para viver. Porque o nosso perfil de produto para esses mercados são produtos que agregam um benefício de alta proteína com um custo barato. Então, nós agregamos valor a matérias-primas. Agora, a gente tem aí 108 anos, como o senhor referiu, né? Várias gerações. Qual é o segredo dessa longevidade de uma gestão familiar? Bom, eu pertenço à 4ª geração da família e passei, né, convivi com uma crise e um conflito inicial entre os primos do meu pai, né? E felizmente houve bom senso, né? E houve a oportunidade, foi dada a oportunidade para a 4ª geração tentar manter a empresa, né? Tirando a parte da disputa e da quebra de braço, de dizer quem é mais competente. Porque quando uma empresa começa a ter problemas, principalmente na área familiar, a família, ao invés de se unir para combater o problema, eles acabam mais brigando para saber quem para responsabilizar quem efetivamente criou problemas e está gerando eventualmente o prejuízo ou o risco da continuidade do negócio, né? E aí a nossa geração teve uma oportunidade, muito embora a gente tenha começado muito cedo, né, a fazer aquilo que a gente achava que tinha que fazer, que era trabalhar, olhando para frente e parando de complicar e brigar, né? Fazer gestão. Fazer gestão. E também houve um acordo entre os acionistas, tinham outros setores, outros segmentos da família, né? Então houve uma separação de competência, né? Separando a área de higiene e limpeza da área de vassouras, que era uma parte, tinha uma outra empresa que fazia a parte de escovas e vassouras, né? Também proveniente do cabelo do porco. Olha só, né? Reaproveitamento total. Pincéis de barba, né? Pincéis para pinturas, né? Escovas, brochas, né? Vassouras de cabelo, né, que era muito usado na época quando se tinha os parquês nas casas, né? Sim. Então houve uma separação e pelo menos nós tivemos a oportunidade de trabalhar e, claro, com muito risco, mas com muita seriedade, e o que nos proporcionou credibilidade para recuperar a empresa, marca, né? Toda, que é o Oderich. Mas, na verdade, aumentou a responsabilidade, porque quando a gente começou a trabalhar, a empresa já estava com seus 60 e poucos anos de existência, né? A gente está conversando com o Marcos Oderich, presidente do Conselho da Oderich. Vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Fique conosco. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, conversando hoje com o presidente do Conselho de Administração das Conservas Oderich, Marcos Oderich, que tive o prazer de compartilhar uma viagem recentemente para a Argentina, com uma missão aqui do Rio Grande do Sul. O que motivou a Oderich a buscar o Mercosul? Bom, nós nos voltamos para o mercado externo há mais de 30 anos, participando de projetos setoriais, muitos deles, né, promovidos pelo SEBRAE, pelo SENAI,
pela nossa Federação das Indústrias, a Fiergs, pelos sindicatos, né? E nós nos integramos a esses projetos e acreditamos que teríamos chances de conquistar mercados externos. E era uma das alternativas que nós vislumbrávamos para poder competir e para poder manter um nível de atividade e desenvolver a empresa. Então, começamos nossos primeiros negócios foram com vistas a Mercosul. Primeiro o Uruguai, que era um mercado mais próximo, onde nós temos muitos amigos simpatizantes. O Uruguai gosta do brasileiro e vice-versa. E vamos saber o que vocês vendem mais para o Uruguai. Uma curiosidade, vocês produzem a carne enlatada com cereais, por exemplo. Como Também. É que é esse produto? Nós temos um mix de produtos, acho que são mais de 100 alternativas, mesclando carne bovina, sob as mais diversas formas, né? Moída, em cubo, em tira, né? Desfiada, com legumes, milho verde, ervilha, seleta de legumes, né? Com diversos tipos de molho, estrogonofe, ou picante, ou molho de tomate, ou água e sal, natural, né? E aí combinamos tanto a proteína bovina, como a suína, como aves, né? Quer dizer, fizemos pratos diferenciados que surgiu em função da necessidade da diversificação dos programas de merenda escolar que nós começamos a participar mais ou menos 40 anos atrás. Na época, só tínhamos no cardápio almôndega e carne. Eram os dois únicos itens que eram oferecidos nos programas de merenda escolar nas escolas a nível nacional. E era centralizado em Brasília as compras. A partir a Conab e o INAI na época, né? Resolveram abrir essa opção de criar cardápios a nível diversificar a nível regional. Nós começamos a buscar, por exemplo, macaxeira com carne bovina, girimum com carne de frango, por exemplo. E de acordo com a região. De acordo com a região. E isso deu muito certo, porque a gente começou a diferenciar o cardápio e ter opções de as merendeiras poderem fazer cardápios adequados a hábitos alimentares das suas regiões. E o que a gente manda aqui para os vizinhos uruguaios? O Uruguai, o item de maior peso na exportação é milho verde, depois a ervilha, e aí nós temos desde o ketchup, a maionese, a mostarda, a salsicha, os patês, a feijoada, a seleta de legumes. Nós vendemos todo o mix de produtos no Uruguai e fizemos seguramente para mais de 20 clientes nas suas marcas próprias. Então, muitas marcas dos produtos do supermercado, se vocês olharem o fabricante, vão ver que é Conservas Oders. Esse mesmo modelo nós criamos na Argentina, né? A Argentina é um bom mercado? Se tornou um bom mercado, porque a Argentina é muito forte na área agrícola. Sim. E tem muita capacidade produtiva e muita expertise produtiva. E a indústria argentina na área de conservas, ela é muito similar pela questão do agroclima à produção gaúcha, né? Mas a gente viu que poderia primeiro tentar ter sinergias, né? Cooperar com os argentinos e fazer complementaridades. Por exemplo, nós não produzimos azeitona, agora começamos um projeto de azeitona regional, mas até então nós não tínhamos a azeitona local. Então, complementando linha, começamos a importar azeitonas. A Argentina tem azeite já, né? Azeite, azeitona, ameixa, que é um item que também faz parte do nosso cardápio, ameixa em calda, ameixa seca. Aí, por exemplo, eles são grandes produtores de pesco. Em algum momento, temos frustrações de safra aqui, nós nos socorremos com relação à produção da Argentina, né? Temos cereja, nós temos assim toda a ervilha que é produzida praticamente no Brasil, ela é importada ou da Argentina ou do Canadá. O Brasil, infelizmente, não produz ervilha, por mais incrível que possa parecer. Mas já produziu em Rosário do Sul, a capital nacional da ervilha, minha terra. Mas aí era ervilha fresca. Mas era para industrializar na Swift Armor. Para fazer fresca. E este projeto da ervilha fresca, nós estamos agora no segundo ano, vamos para a terceira safra, nós estamos voltando a produzir, só que no Cerrado, e para produzir a ervilha fresca, nós tivemos que fazer importações de equipamentos. Vocês imaginam, para produzir em torno de 50 a 100
toneladas dia de ervilha, tu tem que ter uma estrutura agrícola. Tem que montar uma com planta irrigação, lá próximo. Tem uma planta e tem o equipamento que vai colhendo e já vai desgranando a ervilha, vai debulhando a ervilha. E aí ela é enlatada fresca, que é um produto diferente desse que nós estamos vendendo. É a nossa ervilha premium, que está agora no mercado, está entrando no mercado, que é a mesma ervilha que normalmente é comercializado nos balcões frigoríficos sob a forma de congelada IQF. Individualmente, cada grãozinho é congelado. E nós estamos produzindo essa ervilha justamente para substituir as importações que o Brasil faz, principalmente da França, da Bélgica, desses produtos que vêm da Europa, importadas em euro, e nós estamos produzindo agora localmente em Goiás. Temos alguns clientes já no Brasil, né? E é um projeto que nós reputamos como sendo muito importante para nós podermos justamente também ter uma alternativa da ervilha fresca, não só ervilha fresca em lata, mas ervilha fresca nos balcões e nos buffets dos restaurantes. Tá? É um produto diferenciado. Rosário tinha, na época era Armor, de Rosário, né? É verdade. Swift E depois virou Swift Swift Armor. Primeiro era Armor, depois juntou as duas e aí se tornou Swift Armor. Eu sou do tempo que juntou as duas. Mas esse projeto, inclusive, que deu muito certo lá em Livramento, acabou nos proporcionando, né, condições para justamente nós nos equiparmos com equipamentos da Swift Armor, lá de Livramento e Rosário, nas nossas plantas em São Sebastião do Caí e na nossa fábrica de lata em Eldorado. Parte dos equipamentos dessas plantas hoje estão nas nossas fábricas em Caí e Eldorado. A Uderich já tem uma fatia do mercado argentino? No item milho verde, nós somos os principais fornecedores e exportadores de ervilha para a Argentina. Algo como entre 300 a 400 carretas por ano de produto enlatado, só de ervilha enlatada. Então, cada caminhão leva 3.000 caixas, cada caixa leva 24 latas. Então, vocês podem ter uma ideia do volume de milho verde em lata que é comercializado. Mas vocês exportam para todos os continentes? Sim. Menos para os Estados Unidos e a União Europeia. Sim, a carne enlatada hoje está na Jamaica, né? Porque tem muita barreira sanitária, tá? Tem muita barreira sanitária. Então, nós temos nos voltados mais para esses países em que realmente os produtos têm uma melhor adequação e rápida aceitação por parte do mercado. Então, nosso principal mercado de carne enlatada é a África. Toda a África, nós temos a maior participação de mercado de exportação brasileira é da Uderich, em torno de quase 76% do que é exportado do Brasil para a África, nós é que fizemos via aqui pelo Rio Grande do Sul. Qual é a percepção que o senhor tem do Rio Grande do Sul, do Estado? É um Estado que tem muitas dificuldades para voltar a ser competitivo. Nós tivemos aí décadas perdidas, né, onde o empresário, o empreendedor, por não vislumbrar uma alternativa mais palpável, acabou fazendo esse processo de migração para outros estados. E não é à toa que o gaúcho está praticamente em todas as regiões produtivas, tanto na área agrícola como na área produtiva em outros estados. A indústria de Santa Catarina na área de suinicultura, avicultura, ela teve a sua origem também no Rio Grande do Sul, Paraná. Então o gaúcho foi subindo. Por quê? Porque tinha muita dificuldade para competir. O Rio Grande do Sul já foi celeiro do Brasil. Isso é carga tributária? É um pouco de tudo. Carga tributária, o nível de exigência das nossas órgãos fiscalizadores, que eu acho que fazem um brilhante papel, mas que acabam por ser muito mais exigentes, não tendo a tolerância e muitas vezes o bom senso de ajudar a indústria a se readequar a normas que são muitas vezes elaboradas e construídas em Brasília para ser cumpridas no Rio Grande do Sul, né, enquanto que outros estados, de repente, não têm o mesmo nível de exigência. E graças a Deus, por exemplo, isso é uma coisa positiva, né, esse episódio da carne fraca, né, nós não estamos envolvidos, as nossas plantas, pelo menos, estão adequadas e não tiveram nenhum envolvimento com relação a esse episódio das fraudes dos alimentos, que também tem muito exagero, tem muito sensacionalismo, que lamentavelmente ocorreu.
Mas por que o Rio Grande do Sul, na área de alimentos, tem tido problema? Pela sua localização, pela guerra fiscal. O nosso estado não soube entender o que estava acontecendo em outros estados, no sentido de atrair as nossas indústrias para fora, para esses locais, né? Começou com a indústria do sapato. Não soube segurar. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acho que nós temos que ter uma governança melhor com relação às questões que envolvem as várias secretarias do Estado. Eu acho que nós temos que saber o que o Rio Grande pode realmente patrocinar para as empresas locais. Eu vejo assim que tem que haver uma sintonia mais fina entre a área de Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria da Fazenda e, eventualmente, Secretaria da Agricultura. Eu acho que o pessoal deveria trabalhar, e eu acho que estão tentando fazer isso, mais unidos, né? Mais focados em cima e de projetos que realmente têm tendência a dar certo, né? Ver as questões vocacionadas, mais isolados, né? Falta uma interface nisso. Ver questões vocacionadas do Estado, tentar fazer com que esses projetos sejam trabalhados de uma forma mais ampla, né, e geral, para poder não ficarmos só num diagnóstico. O que nós estamos diagnosticando do setor da bovinicultura, do bovino, do suíno, de ave? Por que as coisas não acontecem? O que está acontecendo? Então, lá tem 200 mil diagnósticos. Cada governo que entra vai fazer o seu diagnóstico, vai ver realmente qual é a real situação da cadeia produtiva e deixa de ter recursos para aplicar na atividade fim. O recurso fica muitas vezes só na atividade meio. E nós não geramos também recursos para poder utilizá-los na infraestrutura do Estado, porque a nossa máquina está muito pesada. O custo do Rio Grande do Sul é muito elevado, então não sobra recurso para poder investir em infraestrutura, que eu acho que é uma grande lástima para quem está aqui, né? E sofre com isso, né? Nós temos um custo maior que outros estados. Marcos Alderich, obrigado pela presença do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Eu espero não ter falado coisas que talvez o Rio Grande não gostaria de ouvir, principalmente quem está no outro lado, que tem que administrar a área pública, né? E aqui não vai nenhuma crítica, mas é só um comentário em cima realista, da provocação que foi feita. Tá? Porque o Alderich é um dos grandes exemplos do Rio Grande que dá certo, é uma grande marca que leva o nosso Rio Grande aí além estado, além país. Obrigado a Zémara Pratos, nossa editora do Núcleo de Agronegócio do Grupo Bandeirantes também. Obrigada, Osíris, aprendi bastante, adorei saber da ervilha. Ah, que maravilha, sou fã da ervilha. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, até a próxima oportunidade.